Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Queridos ouvintes, aqui é o Felipe Speck e este é o episódio 95 do nosso podcast. Esse episódio demorou um pouco mais do que deveria para sair, porque nós tivemos alguns problemas no nosso site ao longo das últimas semanas. Acho que dos últimos meses, na verdade. E como nós não temos nenhum Dédalo do nosso lado, nós somos todos euristas de primeira viagem, nós gastamos o nosso tempo aqui tentando achar uma solução. E a gente decidiu que vai mudar a nossa plataforma, o nosso site, onde fica tanto o nosso conteúdo exclusivo e outros materiais também. Nós vamos fazer isso ao longo das próximas semanas e em breve eu trago mais informações aqui. Hoje nós vamos falar do retorno e da morte do principal líder do exército grego, Agamenon, o rei de Micenas. Este é um episódio que antecede a Ilíada, mas a gente já está no contexto da obra de Homero porque esse personagem vai aparecer algumas vezes na Odisseia. O professor Moreno vai falar sobre isso. Vocês vão ouvir sobre a cadeia de crimes, ambições e as várias escolhas que condenaram Agamenon. Não foi só aquele sacrifício de Ifigênia sobre o qual nós falamos alguns episódios atrás. Há uma coleção de infrações. E no meio disso tudo, no caldo dessa história, ainda há uma maldição que paira sobre a família dele, a família dos Atridas. E tudo isso culmina na vingança de Clitemnestra. É dela a fala que dá o título a este episódio. O professor Moreno começa logo depois da publicidade do Spotify e eu volto lá no final para falar do material exclusivo. Um bom episódio! Este episódio narra a morte de Agamenon quando chega em casa. Embora não seja ainda o texto de Homero da Odisseia, ela já está começando agora. Se a Odisseia for um palácio, estamos no seu vestíbulo. Não por acaso, 4 vezes, não uma, mas 4 vezes, a Odisseia vai falar nessa volta de Agamenon. Inclusive com um depoimento pessoal do Agamenon já morto, quando Ulisses vai ao mundo dos mortos. Por isso, considere-se já em plena Odisseia. Várias vezes na mitologia, nós deparamos com famílias que tinham uma sina funesta, famílias que os gregos consideravam malditas. Hoje se estuda isso na psicanálise, mas de uma maneira empírica eles mais ou menos intuíam que havia famílias cujos membros sofriam uma sequência de crimes, um impulso a cometer barbaridades que caracterizava gerações e gerações. É como se eles herdassem a culpa dos seus antepassados. Eles já nasciam com essa marca, uma marca que ia levá-los certamente à desgraça, como veremos depois nos personagens das maiores tragédias do teatro grego. Agamenon pertencia a uma dessas linhagens tristes. Era a famigerada família dos Atridas. Atrida é um derivado de Atreu, os descendentes de Atreu, os filhos de Atreu, os Atridas. Isso é um costume que você já viu na Ilíada. Aquiles era filho de Peleu e às vezes aparece tratado como o Pelida. É um sufixo que indica a descendência. Agamenon, portanto, coitado, já nasce com uma culpa para carregar. E uma longa culpa. Que seu avô, Pélops, tinha legado para o pai dele, Atreu. Ele pertencia, portanto, a um grupo que vai encher a mitologia de histórias de assassinatos, incestos, traições, parricídios e até cenas de canibalismo, que é muito raro na Grécia. Tanto que na Odisseia, quando Ulisses encontra, ou melhor, quando Ulisses enfrenta o Ciclope, um traço completamente fora da curva é que ele é canibal. Ele come carne humana. Atreu, o pai dele,
tinha um irmão gêmeo, o Trieste, e ao contrário de certos irmãos gêmeos que são famosos pela solidariedade e pela amizade entre eles, estes eram marcados por uma rivalidade absurda. Os mitos não falam, mas talvez eles tivessem já manifestado isso até na disputa pelo seio da mãe. A vida inteira eles passam competindo um contra o outro, sem escrúpulos. Mas isso fica mais agudo quando eles chegam à idade adulta e começam a disputar o trono de Micenas. Entre eles havia um verdadeiro jogo de perde e ganha. Ora um estava por cima, ora outro estava por baixo. E entre eles aconteceram coisas terríveis. Uma lista de crimes e de infâmias que vai ocupar toda uma hora do oráculo futuramente. Aqui não vamos entrar nesses detalhes, porque nós estamos focados no Agamenon, que vai ser um dos nomes mais citados depois na Odisseia como exemplo de homem que teve um mau casamento. Então, depois de muitas idas e vindas, de trapaças e de truques, principalmente de Trieste, que não era tão honesto quanto o irmão, Zeus resolveu terminar com isso. Zeus entra sempre como pacificador, e a cidade de Micenas é uma cidade importantíssima, e essa disputa não vai levar absolutamente a nada. E Zeus então elege o seu voto Atreu, que era o mais velho dos dois irmãos. É claro que ele não vai ficar muito tempo no poder, porque essa gangorra entre eles, essa gangorra do sobe e desce, continua. E Atreu é assassinado por Tiese, juntamente com seu filho Egisto, e os dois passam a mandar em Micenas. E a primeira providência evidente da dupla pai e filho foi expulsar de Micenas os dois filhos de Atreu, que seriam, portanto, possíveis herdeiros do trono, para que eles não ameaçassem o seu poder. E quem eram eles? Agamenon e Menelau. Os nossos dois personagens importantíssimos da Ilíada agora aparecem aqui inseridos na sua família. Eles foram exilados em Esparta, na corte do rei Tíndaro, que já foi citado aqui várias vezes, porque é o pai de Helena de Troia. Tíndaro gostou muito dos jovens, dos dois filhos de Atreu, mas quando ele soube que eles eram os herdeiros legítimos do trono e que tinham sido exilados de uma forma ilegítima, ele assumiu o problema, ele expulsou os dois usurpadores, o Tieste e o filho dele, e entregou o governo de Micenas a Agamenon, porque era o mais velho dos dois irmãos, com total concordância do Menelau. Na mitologia, vocês devem ter notado, às vezes a gente tem a impressão que o destino de uma pessoa já foi traçado desde o dia em que ele nasceu. E por um roteirista que sabia de tudo nos mínimos detalhes. Talvez fosse Zeus, por que não? E que já tinha determinado como seria o início, o meio e o fim da história do personagem. Pois não é que numa das primeiras batalhas que Agamenon travou, já como rei de Micenas, ele conheceu Clitemnestra, a irmã de Helena, que seria a sua esposa. Foi uma decisão instantânea. No momento em que ele a viu, ele decidiu que ela ia ser a sua mulher. Ao que parece, como nós vamos ver, ele não dava a mínima para o que ela estivesse pensando. Ele decidiu. Ela era a rainha que ele queria. Ela tinha casado há pouco, alguns meses. E justamente com o rei inimigo que Agamenon venceu nessa batalha e matou no combate. Ele ia casar com ela por dois motivos. Primeiro, porque ela é muito bonita. Era irmã de Helena, talvez não tão bonita quanto Helena, certamente, mas feia não podia ser. E segundo, talvez o mais importante, porque era filha de Tíndaro, que era um rei poderoso. Esparta já era um poder considerável. E que até agora, como nós vimos, tinha recebido o Agamenon e o Menelau tão bem na sua corte. E aqui começa a aparecer para nós o lado autoritário, arrogante do Agamenon,
que se entrevê muitas vezes na Ilíada. Nesse caso, o raciocínio dele era tosco, primitivo, vergonhoso. Tipo, eu derrotei e matei o marido dela. Agora, ela é minha. Como ele tinha vencido o oponente, a viúva era a propriedade dele, como o gado ou as riquezas que o rei inimigo tivesse. Não passava pela cabeça do Agamenon, como não passou lá na Ilíada sob a Criseida, aquela sua cativa, não passava pela cabeça dele perguntar o que é que ela pensava sobre isso. Todas as versões dizem, ele a obrigou a casar com ele contra a vontade dela. Aqui já começa a manifestar, como eu disse, o lado autoritário de Agamenon e, ao mesmo tempo, dentro da concepção grega, começa já a descer os degraus que vão levá-lo à desgraça. Pior, como ela tinha um bebê de colo ainda mamando, ele manda, uns dizem que era o costume, abandonar na montanha para que mais tarde ele não viesse cobrar os seus direitos ou vingar a morte do seu pai. Na fichinha de avaliação dele, Cassandra então colocou um segundo check. Eles vão se acumular aos poucos até o momento em que ela não aguenta mais. Helena e Clitemnestra tinham, se vocês lembram da lenda, 2 irmãos, Castor e Pólux. Os 2 irmãos que se tornaram uma espécie de símbolo da luta pela justiça e pela defesa dos fracos e oprimidos. Eles é que foram buscar Helena quando ela foi raptada por Teseu, se vocês olharem os episódios que tratam disso. E eles também logo pensaram que deveriam ir lá resgatar a irmã, Clitemnestra, desse casamento forçado. Eles estavam indignados com a violência de Agamenon, como é que ele tinha praticamente sequestrado a irmã. Mas o Agamenon agradava muito ao Tíndaro e o pai então acalmou os irmãos e disse que esse casamento tinha a sua bênção e que eles deveriam, portanto, respeitar o novo cunhado. Bom, como a gente pode imaginar, não foi um casamento amoroso. Mas mesmo assim, nasceram 4 filhos. O menino Orestes, que vai ser muito falado depois quando entrarmos nas tragédias, que dá inclusive o nome a uma trilogia de Ésquilo, a Orestíada. O menino Orestes e mais 3 meninas, Electra, Ifigênia, que já apareceu tragicamente aqui, e Crisótemis. Ora, quando chegou a hora de Helena casar, vocês devem lembrar, houve aquela revoada de pretendentes, todos jovens reis que queriam a mulher mais bonita do mundo. A escolha para Tíndaro foi muito simples. É óbvio que ele escolheu Menelau, porque era irmão de Agamenon. E imediatamente Tíndaro abdicou do trono de Esparta em nome do Menelau. E com isso ele criou uma associação poderosíssima. O rei de Micenas, Agamenon, casado com Clitemnestra, e o rei de Esparta, Menelau, casado com Helena. Uma dupla poderosíssima, como vocês notaram quando nós examinamos a Ilíada. Ora, passam-se alguns anos até que acontece o que nós sabemos. Paris leva Helena para Troia. Bom, naturalmente Menelau invocou aquele juramento que todos tinham feito lá no Palácio de Tíndaro antes de publicarem o nome do escolhido. O juramento de que todos iriam ajudar aquele que fosse o marido de Helena, caso ela sofresse o rapto que era muito comum entre as mulheres da nobreza naquela época. Ora, embora Helena fosse esposa de Menelau, quem vai assumir o comando dessa grande expedição vai ser Agamenon, por ser o mais velho e por ser o rei da cidade mais poderosa de todas, que era Micenas. Por isso todos aprovam que ele seja o comandante em chefe de todo o exército, um cargo que vai deixá-lo muito orgulhoso. Esse é o maior perigo que Agamenon corre. Ele está sempre na borda do orgulho exagerado. Ele está sempre ali, quase atravessando a linha que demarca a desmedida. Nós já vimos em vários mitos que esse é o maior perigo para o grego. A híbris,
atravessar os limites. A satisfação que ele demonstrou ao ser nomeado para esse cargo da chefia revelou, no fundo, uma vontade oculta que ele tinha de ser realmente o rei de todos os reis, como várias vezes depois ele próprio vai destacar na Ilíada. Por isso, quando a deusa Ártemis mandou um vento norte, contrário àquele que eles precisavam para poder zarpar para Troia, e quando esse vento durou dias, semanas, meses, com todo mundo ali imóvel, esperando o momento de partir para a guerra, os adivinhos consultados disseram que Agamenon teria que sacrificar sua filha Ifigênia, para que então a deusa mandasse o vento na direção necessária, um vento que soprasse para o norte, onde eles chegariam em Troia em alguns dias. Nesse momento surgiu um dilema para Agamenon que para um pai normal não existiria. Nenhum pai normal iria pensar ou ia ficar dividido entre matar a filha ou não. Agamenon não era um pai normal. Perder a minha filha? Ou deixá-la viver, mas vou perder assim a chance de ser o chefe supremo desses exércitos todos. Logo numa guerra que vai ser a maior guerra de todos os tempos, que vai ser cantada por todos os poetas, em que meu nome vai aparecer como chefe. Eu vejo que todos aqui querem que eu faça isso. São todos. Só pode ser então a vontade de Zeus. Eu não vou abandonar meus comandados. A maioria decidiu por mim. E Agamenon então concordou. Talvez aqui já estivesse a ação maléfica do sangue dos Atridas, aquela vocação homicida que a maioria deles revelaram. Aqui, na verdade, Agamenon se condenou definitivamente. Ele tinha acrescentado mais um crime, e um crime terrível, àquela série que os antepassados dele, o pai, o avô e o bisavô, tinham perpetrado. Uns dizem, como nós vimos já, que Ifigênia não morreu. Na hora H, quando o sacerdote levantou a faca do sacrifício, Ártemis substitui a Ifigênia por uma corça e leva no ar a donzela lá para o Mar Negro, onde ela vai passar a ser sacerdotisa de Ártemis, como veremos depois nas tragédias, quando Orestes for encontrá-la lá. Claro que isso não absolve Agamenon. Mesmo supondo que a deusa tivesse trocado a Ifigênia por uma corça, ele já era culpado por ter consentido e, na verdade, acreditado que sua filha tinha sido sacrificada. No fundo, em troca de um sucesso pessoal, em troca da glória que isso ia trazer, numa época em que a glória e o renome era a grande riqueza de qualquer guerreiro. Bem, o que aconteceu a seguir, todos nós sabemos. A esquadra partiu para Troia e lá ficou 10 anos. E nesses 10 anos, o ódio de Clitemnestra por Agamenon foi crescendo dia a dia. Para botar mais lenha na fogueira, ela também recebeu, como a maioria das esposas gregas que tinham ficado na Grécia, o relatório Nauplio, o famoso relatório Nauplio, tão explosivo quanto os arquivos Epstein. Nauplio era um rei cujo filho Palamedes tinha ido para a guerra junto com Ulisses, junto com os demais, e lá ele morreu em circunstâncias esquisitas, circunstâncias misteriosas. Nós sabemos que foi Ulisses que o matou, por razões que nós já apresentamos aqui, porque Palamedes foi quem desmascarou a farsa de que Ulisses estava louco quando ele tentava escapar da guerra, e isso o obrigou então a ficar 10 anos longe da sua família. Mas ninguém queria dizer para o Nauplio que tinha sido coisa do Ulisses, aliás, Ulisses junto com Diomedes, os dois parceiros, e simplesmente ficaram desconversando o velho rei. Ele percebeu isso. Era muito veja bem para cá, veja bem para lá, e ele sentiu que algo havia e não ia descobrir o que estava por trás. Então, para se vingar, ele escolheu uma forma terrível, não sangrenta, mas terrível. Ele voltou para a Grécia e foi visitar uma por uma as rainhas que estavam lá esperando a volta dos seus maridos.
e fez uma descrição completa da vida que eles levavam, das tendas cheias de cativas belíssimas que tinham sido capturadas nas redondezas, das festas, exatamente como no caso do Epstein. E com isso ele foi criando um verdadeiro ódio das mulheres pelos seus maridos, que estariam lá se divertindo em vez de estar lutando. Ele só não conseguiu fazer esse trabalho com o Ulisses, porque ele era fiel a Penélope, com o Menelau, porque Menelau estava lá todo o tempo realmente lutando para recuperar a sua mulher, e com o Nestor, que tinha quase 200 anos e, portanto, estava um pouco mais calmo nessa área. Quando ele visitou Clitemnestra, pior ainda, ele trouxe informações que eram verdadeiras bombas. Primeiro, ela ficou sabendo do terrível barraco que Agamemnon criou quando ele teve que devolver Criseida, a sua cativa preferida, bem no início da Ilíada. Agamemnon chegou, inclusive, a romper com Aquiles por causa disso. Não foi uma informação muito boa para ela. Depois, Náuplio acrescentou que tinha ouvido de um amigo, um amigo do amigo, que estava lá em Troia, que um rumor recente em todo o Instagram de Troia falava de uma cativa muito especial, por quem Agamemnon estava completamente embeiçado e que ele até chamava quase de esposa, a belíssima e realmente fascinante Cassandra, princesa da Casa Real de Príamo. Bem, se a Clitemnestra já premeditava se vingar da morte da filha, da Ifigênia, agora não tinha mais dúvida. E foi com impaciência que começou a aguardar a volta de Agamemnon, não pelos bons motivos. Então apareceu um aliado inesperado, Egisto, o filho de Tieste. Ele não foi para a guerra. Quando começou a convocação, ele se manteve à distância, foi engabelando aqui, engabelando lá, e deixou todo mundo partir sem que se dessem conta que ele existia, dentro daquele princípio de que quem não é visto não é lembrado. Depois que todo mundo tinha zarpado, agora ele ficou à vontade para agir. Evidente que a sua vontade é continuar aquela rivalidade do pai dele com Atreu. Ele vai se vingar de Atreu e dos seus descendentes. Para isso que ele vive. Ao se aproximar do palácio de Micenas, ele foi percebendo que cada vez a ficha de Agamemnon estava mais suja com a mulher dele. É por ali que estava o caminho. Ali estava a agente ideal para ele se vingar, Clitemnestra, a bela e voluntariosa esposa de Agamemnon. Ela ia ser a sua arma secreta. Zeus, que sabe tudo e que acompanha a vida dos homens quase como se acompanha uma série maratonando ou como se ouve maratonando o Noites Gregas, Zeus teve pena de Egisto, porque ele sabia que o Egisto ia se dar mal, o Zeus sabe tudo. Então ele mandou Hermes, que é o seu mensageiro, avisar que, olha, o plano ia dar ruim, bem ruim, que ele não fizesse isso, até porque existia um menino, Orestes, que quando crescesse iria voltar para se vingar e ia matar Egisto. Não adiantou. Egisto estava determinado, foi para Micenas, como se diz, levando presentes e ódio no coração. Claro que no começo Clitemnestra resistiu a qualquer investida dele, resistiu ao assédio dele. Ela não queria nada com ele, ou não quis nada com ele, não só apenas por fidelidade a Agamemnon, é porque havia um perigo rondando também a casa. Lá em Troia, todos tinham ficado sabendo da visita catastrófica que Náuplio tinha feito para as esposas. Todos amaldiçoavam o nome daquele X9. Todos já estavam com medo de voltar um dia e ter que prestar contas do que talvez Náuplio tivesse contado. Mas Agamemnon, muito espertamente, incumbiu um dos seus serviçais, um fiel, aliás, serviçal, um poeta, um bardo, diz a história, aqueles que cantavam, incumbiu esse bardo de prestar atenção a tudo que Clitemnestra fizesse. Ou seja, ele colocou uma verdadeira câmera lá em Micenas, controlando a vida de Clitemnestra. Por isso, talvez ela não desse maior abertura para as investidas de Egisto. Egisto, então, que era proativo,
resolveu eliminar esse problema. Ele sequestrou o velho bardo, colocou-o numa ilha deserta, sem comida, sem água, e lá, em menos de uma semana, ele já tinha sido devorado pelas aves marinhas. E agora a barra estava livre. Então Egisto, sedutor, suave, foi aproveitando a solidão de Clitemnestra, a raiva dela, e foi plantando aos poucos na cabeça dela a ideia de que uma boa vingança dela, uma boa maneira dela se vingar de Agamemnon, seria, já que estamos falando de mitologia, minotaurizá-lo. Pensem no Minotauro e entenderão a metáfora. O pouco afeto que Clitemnestra tinha por Agamemnon no começo, agora não existia mais. Somando tudo que ele tinha feito, obrigá-la a casar com ele, eliminar o nenê que ainda mamava e que nem nome ela tinha dado ainda, aceitar que Ifigênia, a pérola da vida deles, a rica princesinha, fosse executada naquele sacrifício, de ter agora uma cativa que ele tratava como esposa. Tudo isso pesou e Egisto conseguiu o que queria. Em breve estavam vivendo como marido e mulher. O problema é que se aproximava o fim daqueles 10 anos de duração da guerra que o adivinho Calcas tinha previsto. Estava chegando a hora, eles não tinham notícias em tempo real de lá, mas a profecia tinha dito que eram 10 anos, estava chegando ao fim dos 10 anos e eles começaram a ficar com medo, principalmente Egisto, de ser apanhado de surpresa com a volta de Agamemnon. Clitemnestra, que está agindo já claramente com um plano de matar Agamemnon, envia uma mensagem a ele dizendo que estava com muita saudade e que gostaria de saber em primeira mão quando Troia tivesse caído. E que para isso ele devia acender uma grande fogueira no alto do Monte Ida no momento em que eles entrassem na cidade. Essa fogueira não seria avistada de Micenas se ela não tivesse criado um sistema muito engenhoso. Em cada monte vizinho, em cada ilha fronteira, através do canal, em todos esses lugares em direção a Micenas, ela tinha colocado escravos com a missão de, assim que vissem o fogo no alto do Monte Ida, acender eles próprios uma fogueira que seria replicada de uma para outra e chegariam a Micenas em questão de horas. E ela fazia questão também, disse ela na mensagem, de ter tempo para se preparar pessoalmente para a recepção que ele merecia. Só não acrescentou, se bem me entendem, porque Agamemnon podia ficar desconfiado. Ela também posicionou no Palácio Real, no telhado, um criado extremamente fiel a Agamemnon, que tinha a missão de passar todas as noites atento para o monte mais próximo, porque ali chegaria a última fogueira da fila. E assim esse vigia ficou lá no verão, nas frias noites de inverno, sempre atento, até que subitamente, numa noite, surgiu aquela luz que ele tanto esperava. É claro que ele foi correndo para dar a boa, entre aspas, notícia para Clitemnestra. E ela acordou com grande alarido, aparentando diante de todos que ela tinha ficado extremamente contente com a notícia e preparou sacrifícios e oferendas em agradecimento aos deuses. Embora, na verdade, como nós sabemos, no fundo ela gostaria que a guerra de Troia não tivesse terminado ou que tivesse terminado, mas que Agamemnon tivesse ficado sepultado por lá. Micenas não tem porto. O porto onde o navio de Agamemnon atracou ficava a algumas horas de distância de Micenas. Ele, ao pisar em solo grego, ficou emocionado até as lágrimas, porque tinha voltado finalmente, depois de 10 anos, para sua terra natal. No seu carro, acompanhado da sua escolta, ele foi se dirigindo lentamente para a colina de Micenas, onde ficava a cidadela, sendo saudado no caminho pela população que aclamava um herói vitorioso
da maior guerra de todos os tempos. Ao seu lado, imóvel, como uma estátua, Cassandra era exibida como um belo e precioso troféu. Quando ele chega em Micenas, Clitemnestra desce a escadaria e vem recebê-lo lá embaixo. Ele está ainda no seu carro. É evidente que ela faz toda uma encenação de uma esposa que está recebendo o seu marido amado depois de tamanha ausência. Ésquilo, inclusive, põe as seguintes palavras na sua boca: não há para uma mulher maior satisfação do que receber o marido que volta são e salvo da guerra. Vem comigo, vem para tua casa, Agamenon, e vê como tua companheira zelosa e fiel tomou conta de tudo que deixasse aos seus cuidados. Não conheci prazeres vindos de outros homens, e não participei de intrigas e maledicências, porque isso não é o meu estilo. Ah, e teu irmão, Menelau, ele também está vindo? Agamenon não sabia por onde andava o seu irmão, pois a tempestade havia separado as duas frotas. Claro que ele nem desconfiava que essa pergunta tão simples não era a preocupação da Clitemnestra pelo cunhado. No fundo era uma razão estratégica. Se o Menelau estivesse prestes a chegar, se ele estivesse chegando daqui a pouco, todo o plano dela teria que ser trocado. A um sinal dela ensaiado, muitas escravas vieram estender uma longa passadeira de cor púrpura, de vermelho vivo, que ia do carro de Agamenon até a escadaria do palácio. Agora, querido, desce do carro e te alegra com o belo banho quente que já está sendo preparado para ti. Mas espera, não desce do carro assim. Não pisa no chão. Segue esse tapete vermelho que eu mandei preparar e estender especialmente para a tua volta. Até mesmo Agamenon, que era, como nós vimos, um pavão, hesitou em pisar naquele tapete tão luxuoso que era mais próprio para um deus do que para um simples mortal. Uma tapeçaria daquele tamanho, especialmente feita para ele, acendeu um sinal. Alguma coisa ali estava demais. Ele ainda tentou recusar, porque ele estava sentindo perigosamente próximo daquela linha que nunca deveria ser transposta. Mas Clitemnestra liquidou a questão com uma sutileza mortal. Mas me diz uma coisa, e se o vencedor fosse Príamo, o que tu achas que ele faria? Ele, de certo, marcharia sobre os teus tapetes, respondeu Agamenon sorrindo, já tirando as sandálias para mergulhar os pés na lã macia que jamais tinha sido pisada antes por alguém. Ele começou a subir a rampa que levava ao palácio, tendo atrás dele, com ar satisfeito, Clitemnestra. Mas ela parou um instante e se dirigiu diretamente a Cassandra, num tom carregado de ironia. Vem tu também, Cassandra. Vem para dentro. Já que Zeus nos mandou te dar abrigo nessa casa, em que tu poderás conviver com muitas outras servas como tu. Cassandra não respondeu ao veneno dessa frase, porque ela estava tomada por uma visão profética. Ela estava em transe profético, com um ar aterrorizado, porque ela recebia daquele palácio a emanação dos crimes que a família cometeu. Tudo ali para ela cheirava a sangue, e a maldição dos Atridas pairava sobre o banquete do qual ela não sairia viva. Ela sabia disso. E soluçando, ela pôde articular um queixume dirigido a Apolo. Apolo, ó Apolo cruel, estou perdida. Tu me perdeste mais uma vez. Parêntese rápido. Não esqueçam que foi Apolo quem deu a Cassandra o dom da profecia. E porque ela não se entregou a ele como tinha prometido,
ele lançou aquela maldição de que jamais acreditariam no que ela dissesse. Fecha parênteses. Clitemnestra tinha deixado o acerto de contas com a Cassandra para depois do que ela ia fazer, que era mais importante. Ela seguiu direto ao palácio, onde Agamenon já tinha entrado no banho, enquanto ela estava conferindo a arrumação da grande mesa, onde haveria, teoricamente, o banquete de boas-vindas. A partir daí, como num filme em câmera lenta, vai se desenrolar uma das cenas mais impressionantes da tragédia grega. Quando Agamenon terminou de se lavar e pôs um pé para fora da banheira para sair, afinal o banquete ia ser servido e ele ia poder beber junto com o vinho toda a glória que ele tinha conquistado, Clitemnestra, num movimento rápido, se aproximou dele como se fosse envolvê-lo numa toalha. Mas em vez disso jogou na cabeça dele um manto feito de tramas que ela mesma tinha tecido, que não tinha abertura para os braços passarem nem para o pescoço. Ele, sem perceber a armadilha, ficou tentando encontrar por onde passar os braços, cego porque estava com a cabeça tapada, debatendo-se naquele monte de tecido como um peixe na rede, e foi presa fácil para Egisto, que estava aguardando o momento certo. Ele traiçoeiramente se aproximou e, aproveitando que Agamenon não estava com a armadura, atravessou-lhe o peito 2 vezes. Com um grito desesperado, como um animal ferido, Agamenon caiu para trás na banheira de paredes prateadas, com a água que estava ficando completamente vermelha do sangue que jorrava dos ferimentos. E ali Clitemnestra, na força do ódio, soltando um grito horripilante de triunfo, cortou-lhe a cabeça com um só golpe de machado. Agamenon estava morto. Então, como uma possessa, Clitemnestra saiu correndo do palácio e avançou aos gritos contra Cassandra, tirando-lhe a vida com um golpe só, daquele mesmo machado de cuja lâmina ainda pingava o sangue de Agamenon. É claro que esse crime de Clitemnestra vai entrar na longa lista dos crimes da família dos Atridas. Não vai ficar impune, nem poderia, mas isso nós vamos ver quando virmos as tragédias. Lá, Orestes, o filho que estava sendo criado longe dali, evidentemente volta, mata Egisto, mata Clitemnestra e continuaria aquele ciclo sangrento se não fosse, num final genial de Ésquilo, absolvido finalmente por Atena e por Apolo, encerrando-se assim essa sequência terrível de crimes herdados dentro da família. Como estivemos agora em Micenas, assistindo à chegada de Agamenon, e como estivemos, evidente que estamos longe de Troia. Todos já estão longe de Troia. Menelau, como vimos, não chegou ainda porque foi afastado pelos ventos, está lá na boca do Nilo, no Egito, aguardando ventos favoráveis. Ele chegará alguns anos depois. Os outros chegaram em casa, encontraram a família, como Nestor, como Diomedes, e já estavam felizes enquanto Agamenon estava sendo assassinado. Só falta o grande nome que nesse momento, exatamente nesse momento, acaba de sair de Troia e está fazendo já suas estripulias por lá. Falamos de Ulisses, que vai estar presente no mínimo em 2 dúzias de episódios ainda, até terminarmos a Odisseia. Quem quiser ter uma visão mais aprofundada sobre essa história, embora ainda não seja o momento das tragédias, a gente recomenda a leitura da peça Agamenon de Ésquilo na tradução de Mário da Gama Cury. Essa edição está disponível na internet e para facilitar a vida dos nossos apoiadores eu coloquei o link lá na área exclusiva.
Sobre o material exclusivo, nós temos também um texto que é uma descrição da cidade de Micenas, feita pelo escritor alemão Emil Ludwig. Eu já estive lá, nós já estivemos lá, e é curioso porque, à primeira vista, ela pode parecer soturna, quase pesada, mas ao mesmo tempo ela foi adotada por todas as épocas artísticas como um verdadeiro arquétipo da tragédia. E é um sítio imenso, cheio de vestígios no chão, e uma arquitetura ao mesmo tempo delicada e valiosíssima. Esse texto fala bem disso, está no livro Um Mediterrâneo, que é talvez a obra-prima do Ludwig. Os outros 2 textos são da escritora belga Marguerite Yourcenar. São 2 textos muito bonitos relativos a este episódio. Um deles puxa mais para Cassandra, que inclusive tem uma hora do oráculo sobre ela, e aqui ela reaparece. E o texto ilustra bem essa cena em que ela enxerga a própria morte chegando. Ela sempre anunciava o destino dos outros, as tragédias dos outros, e ninguém acreditava nela, e agora ela vê a tragédia chegar a ela mesma. No outro texto, a Marguerite dá voz à própria Clitemnestra, entrando na cabeça dela, nas motivações, na dor e na justificativa do que ela fez. E esse material todo está disponível na área do apoiador. Para apoiar, basta acessar noitesgregas.com.br/apoiar. Nós nos vemos no próximo episódio, quando começa, finalmente, a Odisseia. Até lá, pessoal!